Mas o que eu falo é o seguinte, em geral, os hábitos de vida saudáveis, atividade física, alimentação saudável, vacinas, evitar o tabagismo, evitar o uso de álcool, isso, de uma forma geral, a gente vai ter um impacto para a oncologia em geral e para a doença cardiovascular, né? E vai ter um impacto forte, eu acho, tanto em qualidade quanto no tempo de vida das pessoas. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio do nosso podcast Horizonte da Saúde, que traz aqui para o debate, né, pessoas, convidados muito especiais para um bate-papo sobre a ASCO 2024. Esse congresso é o maior da oncologia no mundo e foi realizado entre os dias 31 de maio e 4 de junho em Chicago, nos Estados Unidos. E neste episódio, então, nós vamos conversar sobre 2 tipos de cânceres de origem distinta, sabe? O melanoma e o sarcoma. E para falar sobre esse tema, estão aqui comigo o Dr. Alexandre Fonseca, que é oncologista clínico, coordenador da oncologia do Hospital Horizonte, também da clínica Oncomed, e ainda o Dr. Gustavo Drummond, que é hospitalista e oncologista no Grupo Horizonte. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigado, Elisângela. A gente fica muito feliz de poder falar sobre 2 doenças que não são tão frequentes, mas elas têm uma importância grande na vida das pessoas, né? Eu vou começar falando do melanoma. Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho, né? O que é o melanoma? O melanoma é um tipo de câncer de pele, tá? Se a gente contextualizar, os cânceres de pele não melanoma são os tumores mais frequentes do ser humano, tá? São tumores intimamente relacionados à exposição solar. Estou falando dos não melanoma. E a gente tem 2 grandes tipos, né? O carcinoma de células escamosas e o carcinoma basocelular, totalmente relacionados à exposição solar. E o melanoma é aquele terceiro tipo de câncer de pele, que é mais raro, felizmente, mas ele tem um potencial muito maior de trazer, de ocasionar metástase, de levar o paciente até o óbito se for uma doença mais avançada. Então, o melanoma é em geral, é aquela lesão enegrecida, aquela pinta que pode... sim. Ele nasce, em geral, ele tem essa característica, como uma lesão melanocítica, né? Que é aquela lesão escura. Em raríssimos casos, a gente tem um melanoma amelanótico, que ele é branquinho também. Mas o melanoma é conhecido por ser esse tumor de pele, de potencial maligno maior, e que nasce das lesões escuras. E ele está relacionado à exposição solar também? Também está relacionado à exposição solar, geralmente exposição crônica também. E um fator de risco são aquelas pessoas que têm a pele muito clara, geralmente até a cor do olho influencia, pessoas que têm olho claro, sardinha, isso são fatores bem característicos de que aumentam o risco da pessoa desenvolver esse tipo de câncer de pele. E foram direcionados muitos estudos para essa área na ASCO 2024? A gente teve alguns estudos bem significativos. Entre eles, um estudo cujo nome chama NADINA, ele foi apresentado também na plenária, que é a sessão mais importante, né, desse congresso. Tá? É um congresso muito grande, talvez é o congresso mais importante do mundo, e foi apresentado na sessão plenária. O que esse estudo avaliou? Né? Ele pegou pacientes que tinham melanoma já com metástase em gânglios. Gânglios são linfonodos. Quando a gente tem dor de garganta, a gente aparece com essas bolinhas. Sim, aquela dorzinha, né? Embaixo do braço. Isso. Os linfonodos são órgãos que têm um papel fundamental na defesa, tanto contra infecções, né? E, então, esses pacientes, eles tinham um melanoma e a célula já tinha espalhado para algum linfonodo da região. A gente chama isso de melanoma estágio 3, tá? Esse estudo, esse paciente tinha que ter uma confirmação por biópsia dessa metástase no linfonodo. E, até então, a estratégia de tratamento para esses pacientes é a cirurgia, tira a lesão primária e tira o linfonodo, seguido de imunoterapia adjuvante. Essa imunoterapia adjuvante é para reduzir o risco do melanoma voltar, aumentar as taxas de cura, isso já estava provado. Só que, o que eles avaliaram, e foi um estudo positivo, e eu acho que foi um estudo realmente muito importante. Ao invés de iniciar com a cirurgia, esse paciente recebia 2 ciclos, 2 sessões de imunoterapia antes da cirurgia, tá? Com 2 drogas, ipilimumab e nivolumab. E depois eles avaliavam a resposta. Então, assim, ele recebia 2 doses de imunoterapia. Primeiro. Ia para a cirurgia, então era retirado essa região linfonodal. E aí, dependendo da resposta do paciente,
ele poderia seguir um caminho de só acompanhar ou continuar com o tratamento, seja imunoterapia ou uma medicação-alvo. Então, a gente selecionou o paciente, aquele paciente que tinha uma resposta excelente, que a gente chama resposta patológica maior. E como é que a gente sabia se ele tinha uma resposta patológica maior? Depois que era retirado o linfonodo, isso vai para um patologista, um médico especializado nisso, ele olhava no microscópio e falava, ó, tem menos de 10% de células tumorais aqui viáveis. Isso é muito bom. E o que o estudo mostrou é que quem tinha isso, resposta patológica maior, as taxas de cura eram enormes. E ele não precisava manter o tratamento por 1 ano, que era o padrão. Então, isso reduz o custo também do sistema de saúde, que é uma estratégia bem cara. Imunoterapia são medicamentos caros, né? E, além de tudo, selecionava o paciente até para receber menos medicação. Quanto menos remédio... Sim, mais qualidade de vida, mais qualidade de vida, apesar de ser uma imunoterapia ser muito bem tolerada, mas você reduz o risco de evento adverso. Agora, aquele paciente que não tinha essa resposta maior, ele seguiu o caminho de manter o tratamento até 1 ano, né? Então, é um estudo que mudou, possivelmente, acho que é um estudo que impacta na nossa prática. A gente consegue selecionar quem que é o paciente que vai muito bem. Pra você ter uma ideia, até 60% dos pacientes tinham essa resposta patológica maior. Eles só precisaram de 2 ciclos de imunoterapia. Nossa, então, um número expressivo, né? Então, a gente está impactando. A imunoterapia é uma estratégia que, no melanoma, realmente mudou muito, tá? E foi talvez a primeira doença que a gente começou a utilizar a imunoterapia com resultados, assim, brilhantes, em muitos casos, né? A gente vê no dia a dia, vê os estudos, assim, casos realmente muito impactantes, né? A gente costuma lembrar que esse estudo mereceu estar lá, sabe? A gente brinca que foi um estudo que mudou totalmente, talvez, a prática nossa. Isso. Que o tumor, quando a gente tirava o tumor ficava e a gente com pouca coisa estava lá. E aí a imunoterapia, fazer essa imunoterapia depois, mostra que talvez o neoantígeno estando no tumor lá, vai agir melhor a imunoterapia e o paciente talvez responda melhor logo depois. O Gustavo ele falou muito bem, acho que essa colocação é importante. Na imunoterapia, diferente da quimioterapia, a medicação, ela tenta estimular seu sistema imunológico a atacar células tumorais. Certo. Mas para o seu linfócito reconhecer a célula do tumor, ele tem que achar algumas partezinhas ali, chama neoantígeno, do tumor. Se você faz a imunoterapia depois que você já tirou, esses neoantígenos não vão estar lá. Se o tumor está lá e você utiliza a imunoterapia, é mais fácil do seu sistema imunológico reconhecer aquilo ali como estranho e atacar. Esse tipo de tumor mudou completamente a prática, né? Eu acho que, se a gente for pensar em 20 anos atrás, talvez os pacientes com diagnóstico de melanoma estágio 3, a gente via uma sobrevida média às vezes menor que 1 ano. Os pacientes estão falecidos em menos de 1 ano. E hoje nós estamos falando, principalmente nesse estudo, né, de 60% dos pacientes, após 2 doses de imunoterapia, não vai precisar de receber mais nada. Exatamente. Ou seja, olha o custo para o sistema, diminuindo o custo do sistema e diminuindo também o impacto da qualidade de vida do paciente. Né? Com certeza. E a perspectiva, então, é de que a gente caminhe para melhorar ainda mais, Com né? certeza. Exatamente. Eu acho que foi uma coisa muito importante. Que bom. A gente pode passar agora para o sarcoma ou ainda existe algum outro estudo que vocês queiram comentar? Tem um estudo muito legal, né? Um estudo que adicionou o uso da vacina, uma vacina de RNA, a mesma tecnologia que a gente usou na hora de fazer as vacinas de Covid. Como funciona? Então, esse estudo é um pouquinho diferente das vacinas do Covid, porque a gente pega cada paciente, pega o RNA de cada tumor, e aí utilizam uma vacina para cada paciente de forma diferente junto com a imunoterapia. Que interessante! E isso mostrando, né, são dados ainda que têm um benefício, mas são dados iniciais, mas talvez a gente está conseguindo uma nova prática, uma nova tecnologia, mostrando que a oncologia cada dia é um passo diferente, cada dia é uma melhora diferente. Eu achei extremamente interessante. Basicamente é o seguinte, a gente faz uma vacina personalizada. Eu vou falar o que o estudo avaliou, mas... esse tecido que é retirado daquele próprio paciente, a gente isola alguns antígenos ali. Isso, a gente produz essa vacina e depois isso é reinjetado no paciente. O que esse estudo avaliou? Pacientes também, estágio 3, são pacientes que têm metástases em linfonodos, eles seguiam para 2 caminhos depois da cirurgia. Um usava o que é padrão, que é a imunoterapia isolada, com uma droga que chama pembrolizumab. E o outro usava o pembrolizumab mais essa vacina personalizada. E esse estudo é uma fase 2 ainda, a gente está em andamento fase 3, mas ele mostrou que as curvas são muito diferentes. As curvas de redução, houve uma redução do risco de recorrência da doença de forma importante. Então, é mais uma estratégia de tratamento, agora com vacina de RNA,
e que eu acho que veio para agregar. A gente está tentando sempre trazer isso, ao invés da doença avançada agora, até para fases mais precoces, localizada, para aumentar a chance de cura, né? Certo. Outra estratégia, outra forma, né? Tumores, quem está acostumado só de fazer quimioterapia, só cirurgia, agora vacina, imunoterapia. Muda completamente o cenário e assim... completamente a forma de a gente pensar, né? Cada tumor é diferente, cada tumor... Câncer não é tudo igual, acho que é isso que passa pra gente, individualizar bastante. E lembrar que câncer de pele também, a gente tem que falar em prevenção, né, gente? Então, sempre, né? A exposição solar é o principal fator de risco, a gente tem que sempre pensar nisso. Você vai reduzir os tumores não melanoma e os tumores melanoma. A outra questão é, você identifica, caso o paciente, ele tá lá no dia a dia, ele nota uma pinta um pouquinho diferente, uma pinta que... A maioria das pintas são nevos ou outras lesões benignas, elas não são melanoma, mas existem alguns sinaizinhos de alarme, né? Se a pessoa tem muito pinta, ela tem que ir ao dermatologista, fazer uma avaliação. Agora, se ela tem uma lesão escura, um nevus, e esse nevus está crescendo, ou esse nevus tem mais de uma cor, são fatores que chamam a atenção. A assimetria desse nevo, as bordas, se ele tem a borda irregular, se ele tem mais de uma cor, e o tamanho, né? Se ele está crescendo, é importante procurar o profissional, o dermatologista, ele tem ferramentas de dermatoscopia e outras análises que ele vai ver se aquilo ali tem um potencial de ser tumor ou não. Vamos então ao sarcoma agora, né? Qual é o conceito? Muito importante, né? É um nome até estranho, Sim. Sarcoma, né? O que é isso? Então, sarcomas são tumores malignos que nascem dos tecidos mesenquimais. O que é tecido mesenquimal? Na verdade, você pode ter, é um tumor maligno que ele pode nascer do subcutâneo, do osso, da cartilagem, do tendão, do tecido adiposo. Então, tudo isso é tecido mesenquimal. Então, esse nome sarcoma, ele engloba os tumores malignos que nascem de qualquer uma dessas estruturas, né? Você tem um tumor ósseo, é um osteosarcoma. Você tem um tumor de cartilagem, é um condrosarcoma. Então, a gente tem mais de 100 tipos de sarcoma, cada um com a sua característica específica, e é um grupo de doença muito heterogêneo. E como se manifesta? É possível falar de modo geral, já que ele é tão amplo, né? Os sarcomas, geralmente, eles se manifestam através de um crescimento de uma lesão, um tumor mesmo, daí vem a palavra tumor, em alguma parte do corpo. Então, é um nódulo que o paciente pode perceber. Eventualmente, ele vai começar com uma dor, por exemplo, um sarcoma ósseo, ele pode ter dor, ele pode se manifestar através de uma fratura, porque o tumor acometeu uma parte óssea ali, o osso ficou fraco. Então, assim, dependendo da localização e do tipo, a manifestação é muito diferente, Sim. Mas, em geral, é um crescimento de uma lesão nodular ou uma lesão em alguma parte do corpo, tá? E são tumores, como o Alexandre falou, são tumores muito diferentes, então, às vezes, a gente tem aqueles que progridem por anos, vão devagar, mas aqueles tumores que apresentem uma nodulação na perna, um mês... A gente já está pensando muito rápido, é uma doença que explodiu rapidamente, o prognóstico desses pacientes normalmente são piores, e foi uma doença renegada por anos. A gente brinca que é renegada porque o tratamento consistiu muitos anos por quimioterapia, radioterapia e cirurgia, nada mais que isso, né? E aí eu acho que esse ano foi o início de gente trazer novas tecnologias, trazer imunoterapia para sarcoma também, que era doença que a gente não tinha muito ganho nos últimos anos, né? Passinhos de tartaruga em relação a esse tumor. O que vocês podem contar pra gente desses estudos? Então, acho que é interessante porque sarcoma, em geral, é um tipo de doença em que a imunoterapia a gente não tinha tanto impacto, até o momento a gente não tem tanto impacto, mesmo sabendo que é uma doença muito heterogênea. Mas a gente teve um estudo que eu achei bastante interessante, que avaliou, na verdade, a gente avaliou pacientes que tinham doença, né, um sarcoma específico, e esses pacientes, geralmente o tratamento é cirúrgico. E algumas vezes a gente faz um tratamento neoadjuvante, que é realizar um tratamento antes para depois operar. Nesses pacientes, era realizado o tratamento de radioterapia antes de operar e o paciente ia para a cirurgia. O que foi avaliado foi, será que vale a pena, nesse cenário, antes da cirurgia também, adicionar a imunoterapia? E é um estudo ainda preliminar, mas que trouxe algum benefício foi a primeira vez que mostrou algum benefício aí nesse cenário neoadjuvante a gente acrescentar um imunoterápico, tá? E mostra que esse estudo é um estudo tão diferente, porque colocou só subtipos do sarcoma muito agressivos. Esses subtipos dos sarcomas agressivos, ainda a maior parte deles não teve benefício. Mas o grau 3, que é outro mais agressivo ainda,
teve benefício. Então, nós estamos tentando achar caminhos para doença difícil, de talvez prognóstico ruim quando ela progride rápido, mas esses passos estão acontecendo também. E o uso da inteligência artificial nesses casos também dos sarcomas começa a entrar, né, de uma forma mais forte, vamos dizer assim? Eu acho que a gente não teve nenhum estudo específico para sarcoma muito grande para isso, mas eu acho que isso é uma tendência na oncologia geral, né? Certo. À medida que a gente tem banco de dados enormes que vai avaliar características específicas, às vezes quando a gente analisa banco de dados e essas big data, a gente conseguir selecionar um dado específico de um grupo de pacientes e ver que aquele paciente, aquele grupo correspondeu a determinado tratamento ou respondeu de uma forma específica, isso vai trazer alguns insights para a gente e vai trazer benefício para o paciente. A gente falou no caso do melanoma, da prevenção, né, assim, no caso do sarcoma, que é muito diferente, a gente pode falar em prevenção também? Hábitos de vida influenciam? Nesse caso, não? A gente não tem uma evidência científica muito forte nesse sentido. Em geral, determinado hábito vai prevenir atividade sarcoma. Física, alimentação. Eu acho que isso é em geral para todos os tipos de câncer, né? É muito difícil também você fazer um estudo nesse sentido. A gente tem uma evidência forte científica de que a atividade física vai diminuir o risco de determinado sarcoma. Por quê? Primeiro, sarcoma é uma doença rara e nesses estudos a gente não consegue controlar todos os fatores que o paciente está sendo exposto. Mas o que eu falo é o seguinte, em geral, os hábitos de vida saudáveis, atividade física, alimentação saudável, vacinas, evitar o tabagismo, evitar o uso de álcool, isso, de uma forma geral, a gente vai ter um impacto para a oncologia em geral e para a doença cardiovascular, né? E vai ter um impacto forte, eu acho, tanto em qualidade quanto no tempo de vida das pessoas. E no caso do sarcoma, né, o que difere é que às vezes a gente não sabe muito bem a causa, né? Isso. São tumores que às vezes acometem crianças, a gente vê adultos jovens, então até a disposição a algo diferente é difícil da gente falar. Então, tumores raros que acontecem por acontecer. E então, até para falar de prevenção nesses casos. Fica mais difícil, né? Então, a gente tem um caminho aí a ser percorrido também, né? É uma doença que, por ser mais rara, a gente tem menos estudos em geral na oncologia. Então, tem um caminho longo aí, eu acho. E a gente pode esperar isso, talvez, para as próximas ASCO? Acho que sim. Eu acho que passo de tartaruga parou de ser, agora é passos longos e passos mais rápidos para o sarcoma e para o melanoma, que avançou demais. Né? E o sarcoma, acho que tem que ficar essa mensagem que são doenças muito distintas de uma para outra, né? Você tem um tumor que é de tecido adiposo, outro tumor é de osso, outro tumor é de tecido subcutâneo, e as coisas são totalmente diferentes. Então, a gente tem que saber o que é melhor para cada subtipo, são doenças raras, então o desenvolvimento do tratamento também é mais lento. E precisa ser analisado muito de acordo com cada paciente, né? Individual. Doutores, muito obrigada pela participação aqui com a gente, né? Foi um prazer. Obrigado. Esse episódio vai ficando por aqui e assista conosco o 10º e último episódio da série Horizonte da Saúde. Nós esperamos por você. Até mais.